Hoje em dia, basta você entrar nas redes sociais que tudo se resolve com o peptídeo. Tá com o intestino ruim? Toma tal peptídeo. Tá com a pele ruim? Toma esse peptídeo. Ah, e para isso, toma esse. Mas nesse caso, quando a gente vai avaliar a literatura em cima desses supostos peptídeos, grande parte deles não tem estudos em humanos e não tem uma boa segurança, não tem bons dados farmacológicos e que não justificam a questão do uso. Mas sempre que você explica isso nas postagens, sempre aparece aquele pessoal negacionista, conspiracionista, falando o seguinte: a gente não tem estudos com peptídeos porque a indústria farmacêutica não pode patenteá-los e não pode lucrar em cima deles. Esse pensamento é tão burro, mas tão burro, que exige ter um pouco de calma para eu explicar. Mas vamos lá. O primeiro ponto é que revisões recentes sobre a terapêutica peptídica ressaltam pra gente justamente que os peptídeos têm um alto potencial farmacológico, mas que a gente enfrenta muitas limitações, como por exemplo uma instabilidade proteolítica, uma meia-vida muito curta, desafios com relação à entrega, especificidade com relação a tecidos e principalmente uma depuração muito rápida, o que exige estratégias tecnológicas e mudanças conformacionais nessas moléculas. Quer um exemplo bem claro e direto? Os agonistas de GLP-1, a semaglutida, a liraglutida. Nesse caso, esses medicamentos não é simplesmente o seu GLP-1 endógeno que você produz dentro da canetinha, dentro de um vidrinho. A indústria fez diversas mudanças na molécula para torná-la mais estável, aumentar a meia-vida, porque, por exemplo, o seu GLP-1 endógeno ele tem uma meia-vida de 1 a 2 minutos. Então, se você fosse usar somente ele, você tem que ficar com ele pregado em você o tempo inteiro para ficar aplicando aquilo ter os efeitos desejados. Então não é tão simples igual muita gente pensa. Sendo assim, como a Big Pharma trouxe essa mudança conformacional na molécula, ela pode sim ser patenteada. E eu vejo que tem outros motivos que são muito mais factíveis das Big Pharmas não estarem investigando peptídeos. O primeiro deles, na minha concepção, os estudos em animais, estudos em vidrinho, mostram ali resultados fracos ou até mesmo inconsistentes. A farmacocinética às vezes é ruim, a formulação geralmente também é difícil e tudo isso aumenta muito o custo. Então meio que aquela indústria cria um certo desinteresse e não conduz mais estudos sobre aquela molécula em si. Então, resumindo, a indústria farmacêutica não deixou de estudar o seu peptídeo favorito porque ele é natural demais, ou então porque ele faz bem demais e não querem que descubram uma cura. Ela provavelmente deixou de estudar essa molécula porque ela não era boa o suficiente para justificar os bilhões e bilhões de dólares que teriam que ser investidos nela.